Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 15. Vamos ler o versículo 6. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo, para depois ler alguns versículos no capítulo 17. Então diz assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma becerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Éufrates. E o Queneu, e o Queneceu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgeseu, e o Jebuseu. Até aqui. Agora vamos ler capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Versículo 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Versículo 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos da Tua presença. No nome do nosso Senhor Jesus, como está escrito pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu. Obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença. E ante Ti nos curvamos, reconhecendo a nossa incapacidade, total inabilidade, e que nós precisamos totalmente da graça do Teu Espírito, da guiança do Teu Espírito, do falar do Teu Espírito nos nossos corações, para entendermos a Tua palavra e nós possamos pô-la por prática. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesses dias nós temos falado
sobre as pisadas da fé de Abraão, o pai dos crentes, de todos os crentes. Abraão chegou a ser chamado o pai de todos os crentes e ele vem a ser o paradigma da fé de todos os crentes. Ele foi o primeiro, diz a Escritura, em ouvir o Evangelho, as boas novas. E ele então foi o primeiro em ser justificado pela fé. E por isso ele é o primeiro dos crentes que recebeu a boa nova da justificação pela fé. E então as pisadas de Abraão, diz a Escritura, são as pisadas que nós devemos também seguir. Caminhar nas pisadas de fé que teve o nosso pai Abraão, diz a Escritura. Ele não é simplesmente pai dos judeus segundo a carne. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele é pai de todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque a Escritura diz que ele foi o primeiro em crer no Senhor Jesus Cristo. O primeiro a crer no Evangelho foi Abraão. E a vida dele, então, nos mostra a jornada da fé. Uma fé que cresce até alcançar a plenitude das riquezas da glória de Deus. O Deus da glória apareceu a Abraão. Aí começou a jornada de Abraão. Quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, quando ele estava lá morando na terra da escuridão, quando ele estava lá morando nas trevas da idolatria, quando ele era um pagão sem conhecimento de Deus nenhum. Mas aí o Deus da glória apareceu a Abraão. E aí então ele foi chamado, foi o conhecimento da glória de Deus, foi a visão da glória de Deus. Esse conhecimento de primeira mão, direito de Deus, que trouxe, que gerou a fé no coração de Abraão. A fé de Abraão não era uma fé natural, não era uma fé humana, não foi gerada pela natureza humana de Abraão, mas foi gerada pela revelação, pela visão da glória de Deus. Nós falamos que a glória de Deus significa as riquezas insondáveis de Deus. Significa os recursos insondáveis de Deus. A glória de Deus significa tudo aquilo que está além da habilidade e a capacidade humana. A glória de Deus significa as infinitas possibilidades que estão em Deus. Numa palavra, apenas uma palavra para resumir, aquela revelação da glória de Deus para Abraão. A glória de Deus representa os recursos infinitos do Deus Todo-Poderoso. Porque essa foi a grande revelação de Deus para Abraão. Eu sou o Deus, como nós já limos no capítulo 17, versículo 1, o Deus Todo-Poderoso. E toda a jornada da vida de Abraão seria para descobrir, de uma maneira cada vez mais crescente, o que significa o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que, segundo o hebraico, é aquele Deus que é totalmente suficiente para todas as necessidades do seu povo. Aquele Deus que, como aquela mãe que alimenta seu filho pequeno, a seu bebecinho de colo, assim é Deus. E assim quer ser Deus para todos nós. Que nós possamos descobrir nele a resposta a todas as nossas necessidades humanas. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Deus chamando um homem pagão, sem mérito nenhum, sem nenhuma obra para apresentar a Deus, pecador como todos nós, para abençoá-lo, para enchê-lo de graça e para aperfeiçoá-lo até chegar a uma plenitude do conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, até chegar a ser o amigo de Deus. Mas essa foi uma longa jornada. E a Escritura diz que todos somos chamados a caminhar nas pisadas de Abraão. Você vê que a fé de Abraão, mesmo que foi uma fé ascensional, que a fé sempre foi ascendendo, teve momentos em que ela recuou. Houve momentos em que Abraão pareceu vacilar na sua fé. A fé de Abraão não sempre foi perfeita. Era uma fé real, mas tinha que ser aperfeiçoada. Tinha que ser levada à plenitude.
tinha que ser purificada, tinha que ser separada dos elementos da carne. Ela tinha que ser aperfeiçoada, ser acrescentada para finalmente possuir a plenitude de Deus. Porque, irmãos amados, a terra que Abraão, para a qual Abraão foi levado para possuir, não era a terra física, como o mesmo Abraão entendeu ao longo dos anos. Não era essa terra física. Essa terra física só representava uma coisa. Era uma terra que representava algo, alguma coisa. E o que ela representava era a plenitude das riquezas de Deus. Amém? Da glória de Deus. Porque o chamamento final é a participarmos da glória de Deus. Amém? E nós vimos isso então na vida de Abraão. Já não vamos repetir o que já falamos os dias anteriores, mas eu gostaria de mostrar algo aqui muito importante a partir dos textos que temos lido. Nós temos dito que o maior empecilho para o desenvolvimento, para o crescimento da vida da fé, é a carne. É a nossa carne. E para que a fé possa realmente crescer e atingir o pleno chamamento de Deus e possuir plenamente a glória de Deus, quer dizer Deus mesmo. Porque o objeto da fé, como nós vimos, não é alguma coisa de Deus, mas é Deus mesmo. É o próprio Deus, segundo Hebreus. Então, para que a fé possa possuir plenamente o Deus que nos chamou, ela tem que ser separada. Ou quer dizer, a carne tem que ser separada de nós. A carne tem que ser levada fora de nós totalmente. A carne é o grande empecilho. Por isso, quando nós lemos aqueles dois textos que começamos lendo, você pode entender o princípio que está por trás de todos os tratos de Deus e qual que é o propósito de Deus na provação das nossas vidas. Capítulo 15, versículo 6 diz: E creu ele no Senhor, Abraão, e foi-lhe imputado isto por justiça. Esse é o momento em que a fé de Abraão se torna real e Deus recebe a fé de Abraão como justiça. Abraão entende que ele não tem mérito nenhum aos olhos de Deus. E que aquilo que Deus promete para ele não depende de Abraão mesmo, nem dos méritos, nem as obras de Abraão, mas depende totalmente do caráter bondoso, generoso, misericordioso, amoroso de Deus. Amém? Nada depende de Abraão. Ele não foi chamado por ser melhor do que os outros. Não é que Deus procurou entre os pagãos de Ur qual que era o homem mais justo. Não tinha justo. Deus escolheu Abraão só por misericórdia. Porque ele é Deus, cheio de amor e de misericórdia. Abraão não tinha mérito, mas mesmo assim, ele creu no Senhor. Ele creu a palavra do Senhor. Ele não olhou para si mesmo, mas olhou para a grandeza de Deus. Ele tirou seus olhos de si mesmo. Nós falamos isso ontem. Ele não pensou que ele tinha que ganhar o favor de Deus. Ele não achou que ele tinha que de alguma maneira ser merecedor do amor de Deus. Ele não pensou que ele tinha que ter alguma obra para merecer, comprar, ganhar o amor de Deus, o favor de Deus. Porque graça, e isso tudo se trata da graça de Deus. A graça sempre é o favor imerecido de Deus. Quando você recebe algo de Deus, sempre é por graça de Deus. Nunca recebemos nada por mérito. Sempre é por graça. E se é por graça, significa que sempre é imerecidamente. Deus dá, porque Ele é cheio de graça. E por isso a Escritura fala das riquezas da graça, que é sinônimo das riquezas da sua glória. É isso que entendeu Abraão. E por isso a sua fé foi-lhe contada, imputada por justiça. Deus tomou a fé de Abraão como se fosse justiça.
mesmo que Abraão não tivesse justiça nele mesmo. Mas agora veja o que continua falando o Senhor nesse momento. Porque nós falamos ontem, a nossa fé tem que ser provada. Não é assim? Nós lemos aquele versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, que a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, necessita ser provada pelo fogo. Porque ela tem que, mesmo que o fogo, ser provada para que nós podamos saber se a fé que nós temos é uma fé real, genuína, ou não é uma fé real, verdadeira e genuína. E para provar se o metal é verdadeiramente ouro, ele tem que ser passado pelo fogo e esquentado, aquecido no fogo, até que finalmente ele, se for verdadeiramente ouro, ele resiste à prova do fogo. E também para que todos aqueles elementos que estão misturados, mesclados nele, que não são ouro, sejam tirados pelo fogo, queimados, e só permaneça o ouro. A fé tem que ser provada. Mesmo sendo fé verdadeira, no caso de Abraão, era uma fé verdadeira. Mas mesmo assim tem que ser provada. E então Deus mostra o seguinte para ele. Por que ela tem que ser provada? Disse ele, versículo 8: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E olhe a resposta de Deus. Se você ler a passagem, você vai ver que é uma resposta muito estranha. É uma resposta muito estranha. Muitas vezes, quando eu li essa passagem, eu pensei, isto aqui é muito estranho. Eu não sabia muito bem como interpretar essa passagem. Mas à luz de todo o tratamento de Deus com Abraão, nós podemos agora entender melhor o que significa esta passagem e aquilo que Deus fala para ele. Ele diz assim: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio. Partiu-os pelo meio. E pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Veja agora o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça. Agora, lembra o que nós falamos sobre a fé? Como tem que ser provada a fé? Num forno de fogo. O ouro, ele era provado num forno de fogo. E agora veja o que está mostrando Deus para ele. Um forno de fogo, de fumaça. E uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos amados, o que significa aqueles animais partidos pelo meio? O que quer dizer Deus com animais partidos pelo meio e aquela tocha passando, aquela fumaça, aquele forno de fogo e aquela tocha de fogo passando por meio dos animais partidos? Porque para que a nossa fé possa atingir o propósito do chamamento divino, para que ela possa realmente se apropriar de todas as riquezas da glória de Deus, do chamamento divino para as nossas vidas, da vocação celestial, ela tem que ser provada através de um forno de fogo. Por quê? Uma tocha de fogo, porque esse forno vai fazer separação total, absoluta, entre aquilo que pertence à carne e aquilo que pertence ao Espírito. Você entende o princípio de Deus aqui? A fé tem que ser provada para ser separada, purificada de todos os elementos humanos, da carne, do homem, da força do homem, da energia do homem, dos desejos do coração do homem.
A fé tem que ser purificada para ela se tornar pura. Para que o único objeto dela, o único elemento que ela contém, seja Deus mesmo. E mais nada. Porque o ouro representa na escritura a natureza de Deus. E a fé também é como ouro, porque ela tem a capacidade de possuir a plenitude do caráter e a natureza de Deus. A fé tem a capacidade de se apropriar totalmente de Deus. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Que nós possamos possuir Deus em plenitude. Mas para que nós possamos possuir Deus em plenitude, Deus tem que primeiro nos possuir também em plenitude. E para que isso possa acontecer, nós temos que sermos separados, partidos pelo forno, pela tocha. Quer dizer, pelo trabalho da cruz. Para que a nossa carne chegue a ser separada totalmente de nós. Na vida de Abraão, nós vamos ver 4 grandes separações. Nós vamos achar 4 grandes separações. Essas 4 grandes separações representam esse concerto de Deus com Abraão. Abraão, eu vou te fazer herdeiro de tudo. Toda essa terra, toda a plenitude dessa terra vai ser tua e da tua semente, dos teus herdeiros. Mas para que isso seja realidade, eu estabelecerei um concerto contigo. Uma aliança. Nessa aliança, você tem que se separar de tudo para possuir totalmente aquilo que eu dou para ti. Você entende o princípio da aliança? Por isso nós chegamos agora ao capítulo 17, onde Deus novamente vai repetir o mesmo assunto para Abraão, mas agora de uma maneira mais específica e mais concreta. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você vai me conhecer como o Deus Todo-Poderoso. Eu vou me revelar a ti, eu vou me mostrar a ti, eu vou caminhar contigo como o Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso possa acontecer, você tem que, eu vou estabelecer uma aliança, um concerto contigo. E qual que é a parte de Abraão nesse concerto? Então, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, essa é a tua parte, esta é a nossa parte da aliança. Guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho, ou varão, será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O que significa essencialmente a circuncisão? Significa separação. Separação. Divisão. Algo tem que ser separado de nós. Algo que faz parte de nós tem que ser separado, tirado fora, colocado totalmente fora, para que nós possamos vir a experimentar a plenitude da aliança de Deus conosco. Tem que ser tirado. E por isso diz o versículo 14: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Nós já vimos como claramente o que tem que ser tirado de nós é a carne. Nós vimos a carne no exemplo de Ló. Agora,
Veja comigo um versículo para confirmar isto. Capítulo 2 de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 10 e 11. 10 e 11. E estáis perfeitos nele, nele que é Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. Está vendo aqui? Circuncidados nele, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Em outras palavras, ele diz, Paulo diz, que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão que tira de nós vamos dizer assim, um pedaço de carne física. Mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão de Cristo, efetuada sobre a cruz. Foi aí que ele deu morte a nosso corpo carnal. Foi aí que ele acabou com o nosso corpo carnal. É a cruz que acaba com a carne. Amém? Gálatas 5 diz: nós, os que somos de Cristo, temos crucificado a carne com as suas paixões e desejos. Em Cristo, a carne foi crucificada. Amém? Esse é o significado da circuncisão. De maneira que a carne não tem lugar, não tem herança, não tem espaço nenhum em Cristo. Porque Cristo acabou com a carne sobre a cruz. A carne não tem lugar no chamamento, na herança de Deus. A carne não tem lugar na vocação celestial. A carne não participa da glória de Deus, nem nunca participará da glória de Deus. E aquele que segue a carne, aquele que continua debaixo do governo da sua carne, dos desejos da sua carne, ele vai ser rejeitado finalmente por Deus. Porque, como nós falamos no primeiro dia, a carne está sob a maldição de Deus. Amém? Esse é o princípio da aliança de Deus com Abraão. Amém? Então nós vamos ver como Deus, a partir desse princípio de separação, de divisão, que Abraão vai ser levado por um caminho de provação, pelo caminho da cruz, que significa o caminho da total separação da carne e dos efeitos da carne e da herança da carne e de tudo que a carne significa, para finalmente ele ser capaz, habilitado por Deus para possuir a plenitude da herança de Deus, da glória de Deus. 4 grandes separações. A primeira grande separação, que é o começo da vida de fé de Abraão, é a separação da sua terra, a sua parentela, o seu pai. Essa é a primeira grande separação de Abraão. Ele é chamado a ser separado de tudo aquilo que ele tinha quando estava naquela terra de trevas e perdição. Falando tipologicamente, isso representa um novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, quando chegamos ao Senhor, nós somos separados do velho homem. Amém? Você não precisa ser separado mais do velho homem, porque isso já aconteceu no momento em que você nasceu de novo. No novo nascimento, nós fomos incluídos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E o nosso velho homem, diz Paulo, foi crucificado juntamente com Cristo. O velho homem que representa Adão, o Adão caído, e tudo que Adão inclui, o velho ordem da criação caída, da natureza caída do homem, tudo isso foi crucificado e tudo isso ficou gravado na cruz de Cristo. Amém?
Agora você não precisa mais que seu velho homem seja morto. O que você precisa é saber e considerar-se morto, juntamente com Cristo. Amém? Um novo nascimento. Somos separados do mundo, somos separados do pecado, somos separados do poder das trevas e somos introduzidos numa terra nova, numa nova criação. Somos introduzidos em Cristo. A segunda grande separação que nós vemos é a separação de Ló. A segunda grande separação de Abraão é a separação de Ló. E Abraão, diz a Escritura, separou-se de Ló. E Ló foi para a esquerda e Abraão foi para a direita. Essa segunda grande separação, que já representa o trabalho da cruz, o caminho da cruz, a tochas de fogo passando por meio dos animais partidos, significa que Abraão se separou da carne do seu passado. Porque mesmo que nós chegamos a Cristo, e somos separados do mundo, e separados do velho homem, somos separados do poder do pecado, e somos libertados do poder do pecado, e do poder das trevas, mesmo assim nós trazemos conosco a carne do passado, os hábitos de pensamento do passado, os desejos do passado. Coisas que vêm do passado e que nós permitimos continuar conosco. Esse foi o caso de Ló, que chegando na terra prometida, estando no lugar do chamamento divino, ele ainda estava governado pelos desejos pecaminosos do seu coração. Amém? O que temos que fazer aí? Aceitar o juízo de Deus sobre a nossa carne. E rejeitar pelo poder do Espírito, viver para a nossa carne. Se pelo Espírito faceis morrer as obras da carne, vivireis. Então, nós aceitamos que a nossa carne está amaldiçoada. Aceitamos que nossa carne não tem lugar. Aceitamos que todos os desejos da nossa carne não têm lugar. E pelo poder do Espírito, crendo que a nossa carne foi crucificada juntamente com Cristo, pela fé, nós nos separamos da nossa carne. Rejeitamos ela. Irmão amado, é isso uma coisa que você precisa fazer. Não é que Deus vai fazer por você. Você tem que tomar tudo aquilo que é seu pela obra de Cristo consumada e atuar, agir segundo o que já é nosso em Cristo Jesus, e separar-se de todos os desejos da carne. Amém? Ló. Terceiro, aqui chegamos ao que falamos ontem. A terceira grande separação na vida de Abraão foi Ismael. O filho de Abraão o primeiro filho de Abraão chamado Ismael. Por quê? Você já lembra toda a história? Abraão foi provado por Deus. Lembre que o forno da provação, o fogo da provação, tinha que alcançar a vida de Abraão. E mesmo que Abraão tinha uma fé verdadeira, real, que foi imputada por justiça, por Deus, essa fé ainda tinha que ser purificada, tinha que ser separada totalmente para Deus. Abraão tinha que ser separado totalmente para Deus. E então como isso ia acontecer? Por muitos anos, desde os 75 anos, quando Deus fez a sua promessa para Abraão, até os 99 anos, ele esperou. Foi uma longa espera até que finalmente Deus lhe deu aquele filho. Mas essa longa espera tinha um propósito. Esse era o caminho da cruz, esse era o caminho da aprovação. A fé de Abraão tinha que ser provada e purificada. Porque ainda que Abraão tinha fé em Deus, embora Abraão tinha fé em Deus, real, verdadeira, ele também tinha ainda confiança, fé em si mesmo, nos seus recursos,
os recursos da sua carne. Enquanto a sua carne fosse forte, capaz, tivesse habilidade, fortaleza nela mesma, ele ainda confiaria na sua carne. Então, Deus permitiu que passassem muitos anos. Esses anos foram os anos de enfraquecimento de Abraão. Ele foi enfraquecido até o limite das suas forças. Antes disso, quando ainda ele era forte segundo a carne, o que ele fez? Ele teve um filho. Mas não o filho que Deus tinha prometido para ele. Outro filho, na força da sua carne. Então, essa terceira separação representa a carne que quer agradar, fazer a obra de Deus. Sim, irmãos. Porque a carne, aqueles desejos pecaminosos, aqueles desejos do mundo, aquele amor ao mundo, que representa Ló. Ló representa aquele aspecto da carne que ainda ama o mundo. Aquele aspecto que é retratado aí por João no capítulo 2 da sua primeira carta. Não ameis ao mundo. Lembra? Nem as coisas que estão no mundo. Os desejos dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida. Todas essas coisas estão no mundo. Então, Ló representa o amor ao mundo. A carne que ainda gosta, ama, deseja as coisas do mundo. Os privilégios do mundo. Os bens que tem o mundo. Os divertimentos do mundo. A fama do mundo, a glória do mundo, o bom nome do mundo. O sucesso do mundo. A carne que quer ainda desfrutar do mundo. Irmãos, quanto temos isso nesses dias? Não é isso em que tem sido tornado o evangelho em tantas partes? O evangelho que promete para os crentes as coisas que dá o mundo. Riqueza, prosperidade, triunfo, fama. Isso são coisas que dá o mundo. E a Escritura diz, não ameis o mundo. É uma grande tragédia quando a igreja começa a amar o mundo. A igreja se torna Laodiceia. Isso é muito claro na Escritura. Ló representa a carne que ama o mundo. E nós temos muito claro que, apesar de nós sermos, ainda que nós somos salvos em Cristo e estamos em Cristo, ainda temos que jogar fora de nós o amor do mundo. Amém? Mas logo temos outra carne. A mesma carne, mas que agora toma se disfarça. Outra máscara. Qual? A carne que quer agradar a Deus. Agradar a Deus. A carne religiosa. Essa carne já não é ruim, já não ama o mundo, já não quer as coisas do mundo, aparentemente. Porque no fundo a carne sempre é a mesma. Mas agora ele se torna religioso. Ela gosta das coisas de Deus. Ela gosta dos assuntos de Deus. Mas ele quer fazer, interferir, se colocar no lugar de Deus. Ela não acha que as coisas, que Deus é suficiente para tudo. Ela tem que colocar alguma coisa da sua parte na obra de Deus. Quer ajudar Deus, quer melhorar as coisas de Deus. A inteligência do homem, a capacidade do homem, a habilidade do homem, a natureza humana. O homem natural entrando na casa, na obra de Deus. Vamos dizer assim, o aspecto bom da carne, entre aspas. É isso que fez Abraão. Com toda a boa intenção do mundo, ele quis ajudar Deus. E introduziu o poder da sua carne no chamamento, na obra de Deus. Claro, ele cria em Deus. Ele tinha fé em Deus, verdadeira fé, mas ainda tinha fé em si mesmo. Ele ainda creia que ele poderia fazer alguma coisa para Deus. A sua fé estava misturada. E por isso Deus permitiu passar tantos anos até que finalmente, através daquele longo caminho da cruz, a sua carne fosse levada até o fim dos seus recursos e as suas possibilidades. Assim tem que acontecer com cada um de nós. Esse é o pacto, é a aliança de Deus conosco. Você tem disposição disso? Por quê? Porque só nesse caminho você poderá possuir
a plenitude das riquezas de Cristo, de Deus. Então Abraão foi levado por aí. Mas então ele nasceu Ismael. Ismael foi muito amado por Abraão. Abraão amou Ismael. Nós, quando consideremos a vida de Ismael, vamos considerar simplesmente o aspecto tipológico dele. Logicamente, Ismael foi uma pessoa real. E Deus teve compaixão e misericórdia de Ismael quanto ele era uma pessoa real, um homem real. Mas agora vamos falar do aspecto tipológico dele. Ismael representa a obra da carne. E a obra da carne, por muito boa que pareça, não tem lugar na obra de Deus. Amém? E só existe um caminho para as obras da carne, que foram feitas para Deus, para agradar a Deus, para ajudar a Deus, para fazer qualquer coisa a favor de Deus, mas só existe um caminho para elas. O mesmo caminho, separação total. Então, qual que foi a palavra de Deus para Abraão a respeito de Ismael? Deita fora a escrava e o seu filho. Palavras terríveis. Mas esse é o pacto, essa é a aliança de Deus. Abraão, eu serei o Deus Todo-Poderoso. Caminha diante de mim, na minha presença, e sê perfeito. E vou ser para ti, e eu vou ser para ti o teu Deus Todo-Poderoso. Não só para ti, mas para a tua descendência. Até o final, para sempre. Mas você tem que caminhar diante de mim e ser perfeito. E aí perfeição significa perfeição da fé, que é perfeição da obediência. Irmãos amados, a igreja tem esquecido a completa, total, inseparável união entre a fé e a obediência. A fé nunca pode ser separada da obediência. Crer a Deus é obedecer a Deus. Não adianta você dizer que crê em Deus se você não obedece a Deus. Se você não obedece a Deus, quer dizer que você não crê a Deus. Porque crer é obedecer. Então não temos que enganar-nos a nós mesmos. Ter conhecimento intelectual das verdades, aceitar elas com a mente, até admirar elas com a mente, aceitar totalmente a verdade de Deus na nossa mente e concordar com ela na nossa mente, não é suficiente. Isso não é fé verdadeira. A verdadeira fé é obedecer ao Senhor. Muitos crentes acham que concordar simplesmente, emocionalmente, sentimentalmente com a palavra de Deus é suficiente. Mas não é. O que Deus quer de nós é obediência. Isso sim é verdadeira fé aos olhos de Deus. Caminha, anda diante de mim e sê perfeito. Não moralmente perfeito, mas perfeito na tua fé, perfeito na tua obediência da fé. Então Deus disse para Abraão: deita fora a escrava. Irmãos, Abraão amava Ismael. Quanto amava Abraão Ismael? Era o filho primeiro, o primogênito dele. Mas tinha nascido segundo a carne. Tinha nascido da força, da energia, do poder de Abraão para fazer. Do intento de Abraão de agradar a Deus. E na aliança de Deus não tinha parte. Tinha que ser separado também. Deita fora a escrava. Porque ele é filho da escravidão. Tudo o que nasce da carne está sob a escravidão do pecado e da morte. É por isso que Deus não pode aceitar a nossa carne. A nossa carne, tudo o que ela faz, mesmo que seja bom, maravilhoso, fantástico, grandioso, mas está sobre o poder do pecado, e da morte. Não pode herdar. Não pode herdar a plenitude de Deus.
O que nós podemos fazer então? Simplesmente obedecer. Tem alguma coisa que nós temos feito, crendo agradar a Deus, mas no poder da nossa carne? Se obedecermos Deus, significa deita fora o filho da escrava. Amém? Terceira grande separação então. Naquele tempo já tinha nascido Isaac, o filho nascido pela fé, o filho que veio totalmente de Deus. Quando os recursos de Abraão e Sara chegaram ao final, quando eles estavam quase com um pé na tumba, então Deus lhes deu um filho, que nasceu pelo poder de Deus. E pela fé eles receberam poder para ter aquele filho. E nasceu Isaac, Risa. Ontem nós falamos disso. E então Ismael foi deitado fora e só ficou Isaac. Nesse tempo, irmãos, Abraão tinha avançado muito. Tinha ido muito longe na jornada da fé. Eu acho mais longe que qualquer de nós na caminhada da fé. Muito longe tinha caminhado Abraão com Deus. Muita separação tinha acontecido na sua vida. Muito profundamente a cruz tinha tratado com ele. Ele tinha aceitado o trato da cruz até o mais profundo. A dor daquela tocha partindo a sua vida. Separando totalmente tudo. Tudo aquilo que não era. Que não podia herdar. Numa renúncia, numa abdicação cada vez mais profunda. Quando você examina a vida de Abraão, você descobre que ele foi ficando sem nada. Que ele foi perdendo tudo naquele caminho. Cada vez ele teve que deixar mais coisas fora dele. E até aquilo que era mais amado para ele, foi tirado dele. O que ia sobrar para Abraão? Apenas uma coisa sobrou para ele. Isaac. Porque Isaac tinha nascido de Deus. Representava a obra, o trabalho de Deus na vida de Abraão. Isaac era o fruto da fé, da obediência, do trabalho, da perseverança, das provas, da dor de Abraão. Todo o caminhar de Abraão com Deus estava representado nesse filho, Isaac. Isaac não era filho da arrogância de Abraão, não era filho da carne de Abraão, não era fruto da força de Abraão. Tudo aquilo que veio da força de Abraão foi tirado de Abraão. Nada sobrou para Abraão. Mas estava Isaac, esse filho que representava todas as promessas, a fidelidade de Deus com Abraão, a graça de Deus, o poder de Deus, o Deus todo-poderoso, que sustenta, que é suficiente para sustentar aos seus. Esse Deus tinha providenciado Isaac. Isaac era a soma total de tudo o que Deus tinha dado para Abraão. Mas olha o que aconteceu. A quarta grande separação, a maior de todas, a aprovação final, o trabalho final da cruz na vida de Abraão. Vamos ir aí então. Gênesis. Capítulo 22. Versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou, a palavra aqui certa é provou. Provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui significa eis-me aqui. Na disposição de crer e obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o teu. Fala, Senhor. O teu servo escuta. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Nada sobrou para Abraão. Você entende as palavras de Deus? Ismael tinha ido embora. Só sobrava Isaac. Nada mais tinha sobrado na vida de Abraão. Só ficava Isaac. Isaac, a quem amas. E quanto deveria ter amado Abraão a Isaac?
Quão caro, quão precioso era para Abraão esse filho. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Que momento terrível na vida do patriarca. Quando parecia que era um momento de ceifar, quando a grande jornada da vida estava acabada, quando parecia que agora só faltava ceifar o que tinha sido semeado, vem esta grande, a maior de todas as provações. E Deus pede para ele algo que parece impossível de dar. Algo que nenhum homem está naturalmente disposto a dar. O filho do coração, o filho do sofrimento, o filho da longa provação, o filho que nasceu depois de tanto sofrimento. O filho que nasceu pelo poder mesmo de Deus. Mas Deus coloca aqui umas palavras muito interessantes. O filho, teu filho, a quem tu amas. E Deus pede para ele levar o filho e oferecê-lo a Deus em holocausto. Você sabe o que significa holocausto? Holocausto é oferta de entrega, de rendição, de total consagração. Quando um homem no Velho Testamento queria demonstrar sua total rendição, consagração a Deus, ele deveria oferecer um holocausto. No holocausto, a vítima, o cordeiro, o carneiro, o que seja, o becerro, era colocado sobre o altar e era consumido totalmente. Nada ficava para aquele que ofertava, nem para o sacerdote. Tudo era consumido. O holocausto pertencia totalmente a Deus e nada mais do que a Deus. E essa é a classe de sacrifício que Deus pede de Abraão. Teu filho. Nada, nem sequer Isaac poderia sobrar para Abraão na caminhada com Deus. Por que tem que ser assim, irmãos amados? O que representa Isaac aqui? O que aconteceu com Isaac? Esse é o caminho final, é o momento final do trabalho da cruz na vida do homem. Quando lhe foi pedido a Abraão renunciar àquilo que era a dádiva, o dom mesmo de Deus na sua vida. Abraão não era uma coisa pecaminosa. Isaac, desculpa. Não era algo pecaminoso, não tinha nada a ver com o pecado, nem com os desejos da carne. Abraão era simplesmente o fruto da graça de Deus na vida dele. Da fidelidade de Deus com ele, do poder de Deus na sua vida. Mas mesmo assim, foi-lhe pedido. Porque, irmãos amados, no pacto de Deus com Abraão, o que Deus buscava era Abraão só para Deus. Deus queria que Abraão só fosse para ele. Será que Deus é egoísta? Por que Deus quer tanto de nós? Por que Deus exige tanto de nós? Por que quer que nós sejamos só para Ele? Ele não quer compartilhar o seu amor conosco, com ninguém. Nem sequer Isaac. O problema com o coração de Abraão é que ele amava tanto Isaac, que ele estava no perigo de amar Isaac mais do que Deus mesmo. Ele poderia se apegar tanto, colar tanto de Isaac, que finalmente Isaac se tornaria um empecilho na sua jornada com Deus. E Deus sabia isso, mas Abraão não sabia. Mas Deus que conhece os corações sabe. Você lembra aquela carta à igreja em Éfeso? Eu tenho contra ti que tens deixado o teu primeiro amor. Uma igreja cheia de dons, de graça, de Deus. Mas por causa dos dons e da graça, ela esqueceu de Deus mesmo, do Senhor mesmo. Quantas pessoas se ficam tão
tão chegadas daquilo que Deus deu para elas, dos dons de Deus, que esquecem de Deus. Eu já vi tantos pastores aferrar-se desesperadamente ao ministério que Deus lhes deu. E estar dispostos ainda a desobedecer a Deus por causa desse ministério que Deus lhes deu. Irmão amado, a ensinança para Abraão é que não existe nada que possa satisfazer e encher o coração humano mais do que Deus. Só Deus é suficiente. Eu sou o Deus todo suficiente. Nem Isaac é suficiente. Se você não tiver Isaac, você desesperaria, você morreria. Se você não tiver aquilo que você acha o mais precioso da sua vida, que não é Deus, mas Deus te deu. Mas que aconteceria se Deus tirasse isso de ti? Acabaria a tua vida. Acabaria. Isso é a tua vida. Isaac era a vida de Abraão. E se Isaac for tirado de Abraão, acabaria também a vida de Abraão. Você entende o problema? Não, eu sou o Deus todo suficiente. Mesmo que você não tenha Isaac, você terá Deus e será suficiente, Abraão. É isso que Abraão tinha que aprender. Essa era a última lição da vida de Abraão. E aí continua a jornada. E aquele patriarca, aquele velho patriarca, que tinha aprendido a caminhar com Deus, nada falou. Ele não discutiu com Deus. Lembra que uma vez ele tinha discutido com Deus? Senhor Deus, que vais me dar tu? Vais me dar um filho? Você não me deu filho ainda, tenho um... E começou a discutir, mas aqui nada. Ele nem discutiu com Deus. Senhor, se você tira meu filho, quem vai me herdar? Você me prometeu, você falou que o meu filho seria... E tudo que vem para lá. E então, como você vai tirar meu filho? Discutiu Abraão com Deus. Ele não falou nada. Porque a fé de Abraão tinha crescido ao longo do tempo. E Abraão conhecia Deus. Aqui parece incrível, verdade? Abraão conhecia quem estava falando com ele. O Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai. O Deus Todo-Suficiente. Se Deus pede meu filho, e a todas as promessas e todo o propósito de Deus para a minha vida depende de seu filho, mas se Ele quer meu filho, com certeza Deus tem uma solução para isso. Deus tem uma solução. Eu sei que Ele tem uma solução, porque não existe nada impossível para Deus. Eu vou confiar. E Abraão obedeceu. E saiu sendo ainda muito cedo. E levou seu filho. A história é emocionante. Veja. 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e alabardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali. E observe com atenção aqui as palavras de Abraão. Veja como cresceu a fé de Abraão nesse momento. E havendo adorado, tornaremos, plural, eu e o meu filho tornaremos a vos. Mas como? O que estava acontecendo no coração de Abraão? Quando ele caminhava rumo àquela montanha para oferecer Isaque em sacrifício, ele ia pensando, meditando. Deus quer meu filho. Todas as promessas de Deus estão sobre meu filho. Todo o futuro do chamamento divino depende de Isaque. Então, qual que é a solução aqui? Como eu posso solucionar isto? Como Deus vai solucionar isto, na verdade? Eu não posso fazer nada. A minha parte não é fazer mais nada. Lembra quando ele quis ajudar Deus e tudo saiu mal?
Agora ele já sabe que não pode ajudar Deus, que ele não pode fazer nada, que a única coisa que ele pode fazer é obedecer. E Deus será o Deus Todo-Poderoso para ele. Se ele obedece, se ele é fiel, ele vai conhecer o Deus que é suficiente para todas as necessidades dos seus. E aqui está na necessidade mais grande. Não existe resposta humana para isto. Não existe poder no homem para resolver o assunto. Quando nós estamos frente à maior das provações humanas, que é a morte, não existe poder humano para resolver o problema da morte. Não é assim? Aí está Abraão. Mas ele conhece Deus. O velho patriarca já conhece, de tantos anos de caminhar com Deus, ele já conhece Deus. E ele começa a pensar assim no seu coração. Diz Hebreus, pela fé, Abraão, capítulo 11 de Hebreus, quando foi provado, ofereceu ao seu filho Isaque em sacrifício, pensando que Deus era poderoso para levantá-lo ainda dentre os mortos. Ninguém tinha falado nada disso para Abraão. Deus não tinha dito para Abraão, eu vou ressuscitar teu filho. Mas Abraão cria que Deus era todo poderoso. E a única solução que achou na sua fé era que Deus ressuscitaria seu filho dentre os mortos. E diz a Escritura que em sentido figurado ele recebeu realmente seu filho dentre os mortos. No coração de Abraão, a resposta foi: Deus é suficiente. Ele pode ressuscitar meu filho dentre os mortos. Ou não é o meu problema, ele vai levantá-lo. E criou. E obedeceu. E assim ele subiu, com o coração com fé. Subiu aquele monte. Totalmente confiado nas mãos de Deus. Totalmente entregue nas mãos de Deus. Nada sobrava para ele. Ainda seu filho seria tirado dele. Mas ele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E então, vamos continuar lendo. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. Os que são pais, o que sentem quando o filho pequeno fala assim? Meu pai, papai. Aí está o coração do pai. E o filho fala com tanto amor, com tanta confiança. Tanto confia Isaque no seu pai. Toda a confiança de Isaque está no pai. Seu pai Abraão, ele não discute. Você observa aí. Isaque não discute nada. Ele simplesmente obedece e acompanha o pai. Rumo ao sacrifício, ao holocausto. Assim também, Abraão está caminhando com Deus. Ele também está subindo com o Pai Celestial. Tomado da mão do seu pai, confiando no poder do seu pai. E diz assim: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta? Alguém disse alguma vez que essa é a maior pergunta do Velho Testamento. Onde está o cordeiro para o holocausto? Quem vai providenciar o cordeiro, pai? Quem vai dar aquele cordeiro que se precisa para o holocausto? E só nós teremos que esperar muito, muito tempo até achar a resposta à pergunta de Isaque. Mas diz assim: e disse Abraão: Deus proverá. Agora, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai prover o cordeiro para si, o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharão ambos juntos. O coração de Isaque confiado no seu pai Abraão, como um menino pequeno. Totalmente confiado no amor
do seu pai. E Abraão, também como um menino pequeno, subindo a montanha, confiado no seu Pai Celestial. E subiram juntos. E viram o lugar que Deus lhes dissera. E edificou a Abraão ali um altar, o último altar da vida de Abraão, o altar final. O altar da total consagração, da final consagração, onde nada restou para Abraão. Tudo ficou para Deus. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão fez tudo. Deitou o filho, amarrou ele, colocou a lenha e estendeu o cutelo para matar seu filho. Já estava morto. No coração de Abraão, o filho já estava morto. Ele tinha entregado seu filho. E quando ele estendeu a mão para matar seu filho, olha o que diz o versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, gritou desde os céus e disse: Abraão! Mais uma vez, eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. Irmãos amados, o que aconteceu aqui? Quando Abraão já tinha matado o seu filho no coração e estendeu o cutelo para matar ele, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, bradou desde o céu, gritou e parou a mão de Abraão. E então diz que, ele diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. A prova estava concluída, a aprovação estava concluída. Abraão tinha abdicado de tudo. Abraão tinha entregado tudo. Abraão tinha abandonado tudo. Mesmo seu filho Isaque tinha sido entregue a Deus. E nada sobrou para Abraão, apenas Deus. Mas nesse dia, Abraão chegou ao cume da sua fé e seu conhecimento de Deus. Abraão tinha ido muito longe na sua caminhada com Deus. Ele chegou até o extremo da sua caminhada com Deus. Longe demais. Mas esse dia descobriu ao Deus da aliança e do concerto. Também Deus foi longe demais na sua caminhada com Abraão e com todos nós. Porque quando Abraão perdeu todo e nada sobrou para Abraão, Abraão descobriu que Deus também estava disposto a perder todo por nós. Que assim como ele tinha entregue seu filho e não tinha nem sequer perdoado seu filho para caminhar com Deus, um dia, muito além, o Deus eterno também perderia o seu filho para caminhar junto com nós. E assim como Abraão iria perder tudo para caminhar com Deus, essa era a parte do pacto, da aliança que correspondia a Abraão. Assim, Deus mesmo um dia perderia tudo para caminhar conosco. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas nunca Deus foi tão poderoso. Nunca deu tanto Deus. Nunca se mostrou tanto o amor de Deus, a graça de Deus. Nunca Deus foi tão suficiente para nós como quando Ele entregou seu filho para morrer na cruz por nós. Deus providenciará o carneiro.
Amém? Nesse dia, quando Abraão alçou seus olhos para o céu, parecia que a frente de Abraão tocava o céu. E Deus lhe mostrou todos os anos por vir, até o final da história. A Escritura diz que Abraão, diz o Senhor Jesus, se alegrou de que iria ver meu dia. E ele viu meu dia e por isso se alegrou. Quando Abraão viu o dia do Senhor, aquele dia sobre a montanha, Deus lhe mostrou que lá no futuro, naquela mesma montanha, Deus ofereceria seu filho, não só por Isaac, mas por todos nós. E Deus não se guardaria nada para si, porque aquele Deus que pede todo de nós é o Deus que também dá todo de si por nós. Então você sabe por que Deus pede tudo? Porque Deus também está na disposição de dar tudo. Amém? E essa foi a consumação da fé de Abraão. E porque Abraão entregou seu filho aquele dia, ele abriu a porta de salvação para todos os homens. Porque no holocausto, no sacrifício da fé de Abraão, a porta foi aberta para que um dia o Deus do céu oferecesse seu filho para a salvação de todos os homens. E Deus jurou. Abraão, veja, capítulo 22. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, o anjo do Senhor gritou estas palavras, é um juramento de Deus, que nada poderá quebrantar jamais. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Mas como? Porque assim como Abraão não negou seu filho, um dia Deus mesmo não pouparia seu próprio filho e o daria para que todas as famílias da terra sejam benditas na sua semente. A semente de Abraão, que é o filho bendito de Deus. Amém, irmãos e irmãs? 4 grandes separações. Separação da carne que ama o mundo. Separação da carne. Primeiro, separação do velho homem, do Adão, do primeiro, novo nascimento. Segundo, separação da carne que ama o mundo, Ló. Terceiro, separação da carne religiosa que quer fazer a obra de Deus e faz a obra de Deus no lugar de Deus, Ismael. Última, separação ainda daquilo que Deus nos deu, dos dons de Deus para nós, para ficar apenas com Deus, que é o dador suficiente para todos nós. Essas são as pisadas da fé de Abraão. E pela fé, Abraão trouxe o evangelho para todo o mundo. Então nós somos chamados para caminhar nas pisadas da fé que teve o nosso pai, Abraão. Que o Senhor possa nos ajudar. Que a cruz possa trabalhar nas nossas vidas. Você tem disposição de caminhar com Deus? Deus falou para Abraão, uma grande escuridão, um forno de fogo, uma tocha que partia os animais, passava por entre os animais. Dor, sofrimento, separação, renúncia. Tudo isso ia acontecer na sua vida. Mas no final, ele possuiria a plenitude das riquezas de Deus em Cristo. É isso que nós queremos para a nossa vida. Amém?
Esse é o chamamento de Deus para nós. Para isso Ele nos chamou, para possuir totalmente as riquezas de Deus mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra nesses dias. Que ela possa cavar um surco profundo no nosso coração. Que ela possa ser guardada nos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós queremos caminhar nas pisadas de Abraão, o pai da fé. Nós temos descoberto que a fé tem como objeto ganhar plenamente a Tua pessoa, a Tua glória, o Teu caráter. E assim como Tu finalmente pedes todo de nós, Tu também serás todo para nós. E a troca será maravilhosa. Porque não poderá ser comparado aquilo que perdimos e deixamos para trás daquilo que ganhamos em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Porque finalmente nós descobrimos que Tu estavas disposto a ir tão longe, mais longe ainda do que nós. E que finalmente Tu estavas disposto a dar tudo por nós. Nesse caminho, nessa aliança, nesse concerto de fé. Oh Senhor, estamos na disposição de abandonar a nossa carne. Porque nós sabemos que no final nós te acharemos a Ti. E o nosso ganho será imensamente maior do que a nossa perda. Nós te pedimos tudo no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.